Evangelho de João, capítulo 9, a cura de um cego de nascença. Diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E o Senhor Jesus, logo em seguida, cospe na terra, coloca nos olhos do cego, manda ele se banhar, e aquele homem faz assim conforme Jesus falou, e ele é curado. Queridos, que o Senhor abençoe essa palavra, que o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, que Deus possa falar aos nossos corações. Meu amado, eu não sei o que você pensa, não sei onde você nasceu, não sei quem eram os seus pais, não sei de onde você veio, não sei, como a irmã me revelou ali, ela é de Macapá, isso eu sei. Mas eu não sei qual estado você nasceu, não sei nem se você é brasileiro. Mas o Senhor conhece tudo a nosso respeito. Deus conhece tudo que se refere a cada um de nós, no que tange a cada aspecto da nossa vida. O Senhor conhece o nosso levantar e o nosso deitar. O salmista diz: ainda a palavra não nos chegou à boca, e o Senhor já sabe aquilo que nós vamos dizer. Nem o fio de cabelo cai da nossa cabeça, que não seja a permissão do nosso Deus, que é todo-poderoso. Tudo está debaixo do seu controle e da sua autoridade. Ao profeta Jeremias, o Senhor diz: olha, antes que tu fostes formado no ventre materno, eu já te conhecia e já sondava o teu coração. O Senhor nos conhece por completo, por dentro e por fora, não existe nada que possamos esconder. O salmista falou: olha, se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, Senhor, até ali o Senhor está. Se eu for para um deserto, o Senhor também está. Não existe como nós fugirmos da presença de Deus, não tem como a gente fugir do olhar do Senhor, porque Ele consegue olhar não só para o nosso aspecto físico, não só para o nosso exterior, mas Ele consegue penetrar o nosso coração e enxergar aquilo que se passa dentro do nosso coração, aquilo que se passa dentro da nossa mente, aquilo que pensamos e não dizemos. O Senhor sabe, o Senhor conhece. E muitas vezes nós somos levados a pensar que a nossa condição de nascimento vai determinar como será o nosso futuro. Às vezes nós somos tentados a imaginar que a família que nós nascemos, a condição em que nós fomos gerados, a família em que nós fomos criados, vai determinar aonde nós vamos chegar no futuro. Nós pensamos, se nós nascemos numa família abastada, nascemos numa família estruturada, se nascemos numa família que vai nos prover de muitas coisas, nós vamos ter sucesso nessa vida. Na realidade, isso acaba acontecendo muitas vezes. Se você nasceu numa família que pode te dar condições de estudar numa boa escola, condições de morar num bom lugar, condições de ter pessoas que também faziam a mesma coisa, e vocês ali, nós aprendemos uns com os outros, nós acabamos sim alcançando o objetivo que os nossos pais determinaram para nós. Mas esse jovem que nós lemos na palavra de Deus, ele nasceu numa condição especial, numa condição diferente. O seu nascimento praticamente determinava como seria o seu futuro. A sua condição praticamente determinava como seriam os seus anos, como seria a sua juventude, como seria a sua adolescência, como seria a sua vida adulta, como seria o seu futuro. E o futuro desse jovem era um futuro triste, era um futuro em que ele não conseguiria
possivelmente trabalhar, não conseguiria muitas vezes chegar no templo para adorar a Deus, não conseguiria em muitos momentos se aproximar daquele que o criou por causa da sua condição de cegueira. Muitas vezes, talvez, as pessoas pudessem excluí-lo, não convidá-lo para os lugares, não convidá-lo para determinadas situações, por causa da sua condição, por causa da sua dificuldade. Isso determinava qual era o seu futuro. Isso determinava e impactava diretamente como seriam os seus anos, um após o outro. E a Bíblia diz que ele nasceu com essa enfermidade, ele nasceu com esse problema, com essa deficiência. Nós muitas vezes achamos que as pessoas que sofrem de alguma deficiência são pessoas diferentes, especiais, mas na realidade são pessoas que precisam ter um encontro com Deus, assim como todos nós. Porque existem pessoas que não possuem uma cegueira física, mas possuem uma cegueira espiritual. Existem pessoas que são excelentes fisicamente, caminham normalmente, elas falam normalmente, elas escutam aquilo que nós falamos, mas o seu coração espiritual está fechado, os seus ouvidos agravados, a sua língua já está morta, ela não consegue mais nem enxergar aquilo que está à sua frente. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, sobre a nossa origem espiritual. Se nós estamos trilhando um caminho em que já está determinado qual será o nosso futuro, se nós estamos trilhando um caminho em que já está selado, carimbado, qual será o nosso futuro, ou se nós ainda podemos, se ainda há tempo, se ainda há esperança de buscar um futuro diferente, de buscar algo que seja diferente daquilo que possam ter determinado para nós, daquilo que possam ter escolhido para nós, daquilo que possam ter pensado a nosso respeito. Eu, por muito tempo, não sei, não pareço, tenho a orelha grande assim, mas é só por acaso. Mas minha mãe era cearense, meu pai pernambucano. Então o sangue era quente o negócio. Mas lá em casa, queridos, meu pai católico, minha mãe era uma crente, vamos dizer, neopentecostal em excesso. E havia embates terríveis lá em casa. Haviam brigas lá em casa. Haviam lutas ideológicas, às vezes físicas. E muitas vezes, como criança, como um menino, já existia dentro de mim um posicionamento. Eu já conseguia me posicionar se estava no lado de um ou de outro. A realidade é que nós, às vezes, fazemos coisas na frente dos nossos filhos que nos envergonham, que não deveríamos fazer, que nós não deveríamos, em nenhum momento, expor os nossos filhos a esse tipo de coisa. E eu cresci um menino tímido, um jovem que não conseguia muitas vezes se sociabilizar, que não conseguia muitas vezes se relacionar com outras pessoas, que não conseguia falar em muitos momentos, porque sofria um dilema dentro de casa. Parecia para mim que o meu futuro não seria o futuro que os meus pais desejaram, porque os pais sempre desejam um futuro que seja melhor do que o deles, sempre esperam que os filhos atinjam um lugar que seja superior, acima do que eles alcançaram ou do que eles planejaram alcançar para eles. Só que com 12 anos de idade aconteceu uma coisa. Meu pai faleceu e eu tive que ficar com a minha família, minha mãe responsável pela casa, e eu com 12 anos tive que aprender muita coisa que eu não sabia. Então tive que amadurecer muito rápido, tive que aprender a trabalhar mais cedo, tive que correr atrás dos meus próprios objetivos, tive que aprender, me mudei
da Glória para Santa Cruz da Serra. Muita coisa mudou na minha vida, muita coisa foi transformada. Aprendi a ter mais educação, porque eu passava na rua lá, nas ruas de Santa Cruz da Serra, não falava com ninguém, porque era daqui da cidade, e as pessoas falavam boa noite, tudo bom, nem me conheciam. E a vida foi trabalhando, a vida seguiu o seu curso, a vida seguiu o seu caminho, a vida seguiu o seu próprio trajeto. E aprove a Deus eu morar com o meu primo, do mesmo nome que eu, João Paulo. João Paulo e Luciana me levaram para morar com eles. Eu morei ali na Vila do João, por um período. E João Paulo me chamava para ir à igreja. E eu ia na garupa da moto com ele todas as noites de domingo para a igreja. E aos poucos essa palavra foi entrando na minha vida. Até que no ano novo, do ano 2000, para o ano de 2001, eu optei por escolher Jesus como Senhor da minha vida. Nesse mesmo dia, eu estava com um primo meu e ele falou assim, pô, vai ter um baile funk lá, feroz, o negócio vai ser bom. Eu falei, vamos nessa. E eu fui junto com ele, mas quando eu cheguei naquele lugar, eu não me sentia parte daquele lugar. Parecia que o meu coração já não estava mais naquelas coisas. O meu coração não estava mais ali, a minha mente já não estava mais ali. E eu fui para casa. Nesse dia, eu ganhei uma Bíblia que se chamava Pão Diário, um Novo Testamento, em que você marca com um quadradinho todas as vezes que você lia. E eu comecei a ler aquela palavra, eu comecei a ler aquele pão diário. E muitas vezes eu lia muito mais do que um pedaço de pão, porque eu lia trechos bem maiores do que eu planejava. E essa palavra começou a fazer sentido na minha vida. Essa palavra começou a mudar o meu coração, começou a mudar a minha maneira de falar, começou a mudar a minha maneira de pensar, começou a tudo que eu fazia, eu analisava segundo essa palavra. E, a princípio, o meu nascimento, que, aliás, pouco tempo depois, quando conversando com a minha mãe, enquanto ela estava viva, porque meu pai conheceu a minha mãe na casa de um tio, em que minha mãe era empregada doméstica do meu tio. E ali eles se conheceram, obviamente não casaram, e minha irmã nasceu. Pouco tempo depois, minha mãe ficou grávida de novo. E era eu, e minha mãe não tinha condições de criar mais um filho. E a opção que ela teve foi tentar abortar esse filho. E eu conversando com ela, ela falou, filho, eu tentei, mas me perdoa. E queridos, talvez hoje existem pessoas que apoiam esse tipo de prática, que apoiam o aborto. Hoje eu não estaria aqui pregando para você se essas pessoas hoje conseguissem estabelecer uma lei que abortasse crianças. Talvez essas mesmas pessoas que hoje defendem o aborto não estivessem defendendo o aborto se essa lei tivesse valido antes. Amados, eu estou falando isso, não é para você ficar com pena de mim, não estou falando isso para você sentir nenhum remorso a meu respeito, porque tudo isso Deus já tratou comigo. Mas eu estou falando porque talvez o plano estabelecido por Deus nas nossas vidas não seja totalmente evidenciado nesse momento em que nós estamos. Talvez você não saiba, talvez não tenha te sido revelado ainda qual é o plano e o propósito que Deus tem com a tua vida. Mas Deus, que eu costumo dizer, Ele não conhece só a azeitona da pizza. Ele não conhece só o queijo que está por cima da pizza. Mas Ele conhece e consegue enxergar a pizza por completo. Ele consegue enxergar o quadro por inteiro. Ele consegue enxergar o passado, o presente e o futuro de maneira completa. E quando nós entendemos isso,
Entendemos que acima de todo sofrimento, acima de toda dor, acima de todos os problemas e privações que passamos na vida, existe um Deus que controla, que nos guarda, que nos protege, que nos livra de todas as coisas e que não nos deixará sozinhos nessa terra. Existe um Deus que cuida de nós. Existe um Deus que trabalha por nós enquanto nós dormimos. Aos seus Ele dá enquanto dormem. Existe um Deus que está atento a cada palavra, a cada ação, a cada gesto que fazemos. Existe um Deus que olha pelas nossas vidas. Muitas vezes, depois que meu pai faleceu, nós passamos por dificuldades, por lutas. E hoje eu tenho minha irmã como minha melhor amiga. Hoje minha irmã, nós brigamos muito na nossa infância, brigamos muito, briga de criança, né, normal. Mas hoje minha irmã é minha melhor amiga. Talvez as pessoas que olhassem para mim no passado pudessem pensar, esse daí, o futuro dele está perdido. Talvez no momento em que eu me aproximei de mais influências, no momento em que eu me aproximei de pessoas que usavam drogas, no momento em que eu me aproximei de pessoas que faziam práticas erradas, pessoas que roubavam, talvez olhassem para mim e falassem, olha, o futuro dele está perdido. Mas acima do plano que Satanás pode ter contra a nossa vida, acima do plano que os nossos pais podem ter para a nossa vida, acima do plano que nós mesmos podemos traçar para a nossa vida, existe um plano que foi traçado e escrito por Deus para a vida de cada um de nós. Existe um plano que foi traçado, e esse plano, ele há de ser colocado em prática no tempo oportuno do Senhor. Hoje as pessoas se perguntam qual é a origem do sofrimento, qual é a origem da minha dor, qual é a origem dos meus problemas, qual é a origem de tudo aquilo que eu sofro. Como pode um Deus que é bom, um Deus que é amável, um Deus que é soberano, ainda assim me permitir sofrer, ainda assim me permitir sentir dor? E o sentimento que existia no coração desse jovem talvez fosse esse, o sentimento de que ele estava atrás de o mestre, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais? Eles estavam atrás de uma resposta, estavam atrás de alguma coisa que solucionasse esse problema, estavam atrás de alguma coisa que eles pudessem se agarrar, se apegar, para responder no futuro, caso alguém perguntasse qual é a origem da dor, qual é a origem do sofrimento, qual é a origem de tanto choro no mundo, qual é a origem de tantas crianças com fome, quem foi que originou isso? Não foi Deus que fez isso. Aleluia, Jesus. O Senhor, então, dá uma resposta aos discípulos. E essa resposta de Deus, ela vai ao encontro do questionamento de algum grupo de pessoas. Essa resposta de Deus, ela vai ao encontro dos nossos corações. E ela responde as questões de diversos grupos que hoje se questionam, pessoas hoje que estão no leito, pessoas hoje que estão encarceradas, pessoas hoje que estão sofrendo. O primeiro grupo de pessoas que essa situação e essa pergunta responde são as pessoas que hoje estão sofrendo, em primeiro lugar. São as pessoas que hoje estão cegos. São as pessoas hoje que estão sofrendo mal, que elas acreditam que estão acima delas, que é anterior a elas, que é originado no seu nascimento, que é originado externamente, que elas não podem controlar. O primeiro grupo de pessoas é o cego. Para o cego não importava de onde viesse o milagre dele. Para o cego não importava
se ele iria ser curado naquele momento ou depois. Não importava quem fosse que curasse ele, o que importava é que ele fosse curado. E hoje, infelizmente, nas nossas igrejas, nós estamos sendo invadidos por esse tipo de pragmatismo, ou seja, alcançar, atingir o objetivo, não importando quais são os meios para se alcançar. Ou seja, não importa se eu vou me benzer, se eu vou pular 7 ondas, não importa o que eu vou fazer, o que eu quero é ser abençoado. Não importa a quem eu vou recorrer, não importa a quem eu vou atrás, não importa a quem eu vou clamar, a quem eu vou pedir, o que importa é que eu alcance a minha vitória e o meu objetivo. Infelizmente, muitas pessoas hoje estão sendo enganadas, estão cegas verdadeiramente pela mentira, pelo engano, porque estão buscando uma resposta no lugar errado, porque estão buscando resposta aonde não tem, estão tentando ir na padaria comprar pão e não tem, estão tentando ir na farmácia comprar remédio e não tem. Só Jesus tem remédio, só Jesus tem pão, só Jesus tem alimento para você, só Jesus tem a resposta que você procura. Só em Jesus. Só Ele pode saciar a fome da nossa alma. Só Ele pode saciar a nossa sede por Deus. Só Ele pode saciar o nosso desejo de estar na presença daquele que nos criou, nos formou, de estar diante daquele que pode resolver não só os nossos problemas, mas nos trazer paz dentro do problema. Porque o mais difícil é isso, queridos. O mais difícil não é você ser abençoado e receber uma bênção de Deus e sair daqui feliz porque Deus fez alguma coisa por você. O mais difícil é você passar pelo deserto glorificando. O mais difícil é você entrar na caverna, como o pastor pregou hoje de manhã, na caverna de Adulão, e você se associar com pessoas que estejam próximas de Deus. O mais difícil é você conhecer a Deus no meio do deserto, como Moisés, que estava caminhando, e a sarça começou a falar, e ele conseguiu discernir que aquela sarça era diferente, porque ela não se consumia. É você falar com Deus: eu estou no deserto, eu estou sofrendo, eu estou chorando, mas eu quero ouvir a voz de Deus nesse deserto. Eu quero escutar Deus falar comigo nesse choro, nessa dor. Aliás, quando nós sofremos, quando nós estamos passando pela luta, quando nós estamos passando pela prova, o primeiro lugar que nós queremos ir é a igreja. Quando nós estamos passando por dificuldade, olha, eu tenho que buscar um pastor, uma oração, sei lá o que for, sei lá, ligar para a irmã do círculo da madrugada, e Deus vai falar comigo. A realidade é essa, que muitas vezes o sofrimento vem até nós para nos impulsionar à presença de Deus. Ontem, um irmão me procurou depois do culto e falou: olha, eu estou vindo de Goiânia, eu estou aqui no Rio, estão pagando ali minha hospedaria, mas eu não tenho, estou passando dificuldades. E ele falou: eu sou crente, só que, cara... Aí eu falei: meu amigo, talvez se você não tivesse acontecendo nada disso, talvez hoje você não tivesse entrado numa igreja. Talvez hoje você não tivesse aqui buscando a palavra, buscando a Deus, estando na presença de Deus. O salmista já falou que foi-me bom ter passado pela aflição, porque a aflição, a luta, ela é um aprendizado. Ela é um momento em que nós aprendemos a estar com Deus, mesmo no choro, mesmo na dor. Uma vez eu conheci um rapaz, um jovem, que hoje é pastor, e ele falou assim para mim: cara, eu sirvo a Deus, nem que eu esteja debaixo de uma ponte, eu vou estar adorando a Deus. E aquilo me impactou tão forte, porque eu fiquei imaginando ele mesmo ali, embaixo da ponte, chovendo, e ele adorando a Deus embaixo da ponte, porque adorar a Deus dentro da igreja é muito fácil.
Adorar a Deus enquanto tudo vai bem, enquanto a gente tem alimento, enquanto a gente tem ar-condicionado, enquanto a gente tem carro, a gente tem como se locomover, é muito fácil. Agora, quando a gente está sofrendo, quando a gente está na prova, quando a gente está na luta, aí, meu irmão, liga o desespero total e vai para frente, levanta a mão para o alto, sai correndo, sai gritando, sai chorando, desesperado por Deus. Pode ser culto de 10 horas da manhã, 5 horas da manhã, 10 horas da noite, meia-noite, vigília, monte, o que for, você vai estar lá. Você vai estar lá. Você vai estar buscando esse Deus. O segundo grupo de pessoas que estavam ali eram os próprios discípulos que perguntaram. Ou seja, os discípulos de Jesus queriam uma resposta para o sofrimento daquele homem. Os discípulos de Jesus queriam uma resposta para o seu próprio sofrimento, porque estamos ao lado do Criador, estamos ao lado daquele que é bom, estamos ao lado daquele que é Senhor, estamos ao lado daquele que manda o mar, acalma-te e ele se acalma, estamos ao lado daquele que anda sobre as águas, estamos com aquele que multiplica pães e peixes, estamos com aquele que faz com que o cego consiga enxergar, o coxo ande, que ressuscita os mortos, mas ainda assim nós sofremos, nós sentimos dor. E eles fazem essa pergunta, creio eu, com ar de honestidade, porque eles acreditavam que a origem do sofrimento deles, de todo ser humano, se originava no pecado. E eles perguntaram, o pecado deles, ou o pecado dos seus pais, o que originou esse sofrimento? O que provocou que esse homem sofresse? O que fez com que esse homem sofresse? E nós não podemos olhar para o sofrimento como uma coisa em que nós devemos descobrir, mas a resposta, ela é um mistério porque ela se responde em si mesmo, porque Jesus aqui fala, olha, não foi eles que pecaram, não foi ele quem pecou, nem os pais dele que pecaram, mas tudo isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. É para que o nome do Deus vivo seja exaltado. Isso nos ensina algo. Nos ensina que não necessariamente o nosso sofrimento é originado no pecado. Nos ensina que não necessariamente sofremos porque pecamos. Porque tem irmão que ele cometeu um pecado de manhã, ele sai de casa, o pneu dele furou, ele fala, Jesus, foi porque eu pequei. Jesus, foi porque a ira do Senhor agora está sobre mim, o Senhor está pesando a mão sobre mim agora. Ele faz alguma coisa errada à tarde, quando chega à noite, falta luz na casa dele, está um calor de 50 graus no Rio de Janeiro, ele fala, meu Deus, é o inferno chegando já por causa do meu pecado. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque é certo que nós pecamos todos os dias. É certo que as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas todos os dias. É certo que quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos regenerados, sofremos um processo de regeneração, somos justificados por Cristo, o sangue de Cristo é sobre a nossa vida, o poder do pecado é destruído sobre nós. O pecado já não está fazendo parte de nós, já não faz parte da nossa vida, já não faz parte do nosso coração, já não faz parte de tudo aquilo que nós fazemos. Nós agora não nos associamos com o mal, nós não nos associamos com o pecado, nós não nos associamos com o mundo. Nós passamos um processo e nos tornamos uma nova criatura, uma nova pessoa, vivemos em novidade de vida. Mas ainda assim pecamos. Mas ainda assim a nossa carne dá os seus pulos. Ainda assim, existem momentos em que nós erramos contra o nosso irmão.
Ainda assim, existem momentos em que nós apontamos o dedo e colocamos esse dedo na ferida do nosso próximo. Ainda assim, quando nos dão um tapa, nós não oferecemos outra face, não, meu irmão. Nós oferecemos 2 mãos no peito do próximo. Ainda assim, existem momentos em que nós somos fracos. Ainda assim, existem momentos em que nós não obedecemos a Deus. Mas, mesmo com tudo isso, o Senhor, sabendo do que se passa no nosso coração, o Senhor, sabendo que existe no nosso coração uma coisa chamada e na nossa vida, o Deus está habitando dentro de nós, e o Espírito Santo está dentro de nós, e Ele se move e fala conosco com gemidos inexprimíveis, e o Espírito Santo começa a nos falar: você pecou, você errou, se arrepende, se volta para Deus, se volta para o teu Pai, se volta para o Espírito Santo, se volta para mim, se volta para a minha palavra. Ou então nós achamos que não pecamos, porque às vezes nós rejeitamos a voz do Espírito, e nós chegamos aqui, nós vimos, e o pastor fala abertamente conosco: você está em pecado, você está em erro, você precisa se arrepender. E quando nós nos arrependemos, nós somos limpos, nós somos lavados. O Senhor responde para os discípulos: isso que aconteceu com esse homem é para que se manifeste a glória de Deus. É para que a glória de Deus se manifeste. Existem sofrimentos que vêm sobre a nossa vida, que são para que o nome do Senhor seja glorificado em nós. Eu não posso imaginar o apóstolo Paulo. Muitas pessoas hoje têm pregado que o cristão ele não fica doente. Muitas pessoas têm pregado que o cristão ele só é vitória. Muitas pessoas têm pregado que o cristão é sorriso de dia e de noite, mas eu não vejo isso na vida do apóstolo Paulo. Eu vejo na vida do apóstolo Paulo um homem que se dedicou à palavra, e quando ele fez isso, ele se lançou. A Bíblia diz, ele mesmo relata, que sofreu apedrejamento, sofreu com pessoas com chicotadas, sofreu com espinho na carne, sofreu com uma série de coisas. E o nome do Senhor era glorificado na vida dele. E o nome do Senhor era glorificado em tudo aquilo que ele fazia. O nome do Senhor era glorificado porque esse sofrimento poderia vir e para ele não era nada. E é algo que hoje, infelizmente, entristece muito o meu coração. Entristece porque eu vejo hoje cristãos brigando por coisas pequenas. Entristece porque eu vejo hoje pessoas tendo debates, discussões, colocando o irmão no inferno, colocando o dedo na cara do irmão por questões mínimas, se esquecendo de que existe um propósito maior, de que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Às vezes nós não nos preocupamos com o volume do som na igreja, nos preocupamos com a gravata do irmão, nos preocupamos com o sapato que a irmã está usando, com o tamanho do brinco que a irmã está passando, se passa a mão dentro do brinco ou se não passa, nos preocupamos com o enfeite de cabelo da irmã e nos esquecemos de que nós fazemos parte de um plano maior, que nós fazemos parte de um Deus que é poderoso, de um Deus que cuida de nós, de um Deus que quer ver o nosso futuro feliz na sua presença. Essa era a resposta que Deus tinha para os seus discípulos. Que vocês se preocupem em agradar e engrandecer o nome do Senhor. Que o nome de Deus seja glorificado, que o nome de Deus seja exaltado. Ainda com sofrimento, ainda com dor, o Senhor nos concede vitória. Terceiro grupo, eram os vizinhos daquele homem. Porque a Bíblia diz que ele era cego de nascimento. Muito provavelmente, aquelas pessoas conheciam aquele homem. Aqueles homens ali à sua volta o conheciam e relataram isso para que pudesse ser registrado que ele era cego de nascimento. Ou seja, existiam pessoas ali que viram ele pequenino, que viram ele crescendo e que sabiam, olha, aquele ali desde que nasceu é cego. Para essas pessoas, elas queriam uma resposta
para aquele sofrimento, elas queriam uma resposta para aquilo que acontecia na vida daquele homem. E o Senhor Jesus dá essa resposta, não com palavras, mas mostra o próprio poder de Deus em ação. Mostra o próprio poder de Deus em atividade, quando acontece o milagre na vida daquele jovem. Talvez as pessoas que você conhece, os teus vizinhos, os teus amigos, as pessoas que te conhecem desde pequeno, desde a infância, olhem para você e vejam como pode. Ele até hoje não terminou a faculdade. Como pode? Ela até hoje não se casou. Como pode? Até hoje sofre da mesma coisa, do mesmo problema. Como pode? Talvez as pessoas que você conheça tentem determinar o seu futuro e achem que o teu problema só será resolvido, e aliás, que nunca será resolvido. Mas o Senhor Jesus está nesse lugar. Jesus está aqui para resolver não só o teu problema, mas para fazer o nome dele glorificado. E as pessoas vão olhar para a tua vida, vão olhar para aquilo que te afligia, para aquilo que te fazia chorar, para aquilo que te fazia sofrer, e a partir daí vão glorificar o nome do Senhor. Elas vão glorificar o nome do Senhor por causa do teu milagre, por causa da tua vida, por causa daquilo que Deus vai realizar, por causa daquilo que Deus vai fazer. Aleluia, Jesus. Qual é o teu sonho? Qual tem sido a tua cegueira? O que tem se colocado na tua frente que não te deixa enxergar que existe um futuro de Deus para você? O que tem ficado entre você e Deus, que você não tem conseguido enxergar, que nos lugares celestiais, Deus já ordenou a sua bênção, que nos lugares celestiais, Deus já te concedeu todas as coisas, que nos lugares celestiais, o Senhor já ordenou a tua vitória. Às vezes nós achamos que essa vitória está muito distante, porque nós falamos, meu Deus, e agora? Como que eu vou ser vitorioso? Eu não mereço. Porque eu não leio a Bíblia, eu não oro como deveria, eu não tenho sido piedoso como eu deveria, eu não tenho amado as pessoas como eu deveria. Meu irmão, se Deus fosse depender de você fazer tudo certinho para Ele te abençoar, Ele não ia te abençoar nunca. Se Deus fosse depender de você ser um exemplo, de você ser perfeito, Jesus não precisava morrer na cruz por você. A bênção de Deus sobre nós, ela é incondicional. A bênção de Deus sobre nós, ela está acima daquilo que podemos fazer para receber em troca. Você pode subir de joelho milhões de escadarias, você pode fazer a loucura que for para Deus, mas isso não compra a bênção de Deus sobre você. Isso não compra a vitória que Deus tem para você. Porque a vitória que Deus tem para você, ela acontece no tempo certo, no tempo de Deus, no tempo escolhido pelo Senhor. Nós não podemos forçar, nem colocar Deus na parede, colocar uma faca na garganta de Deus e falar, Senhor, me abençoa agora porque eu estou precisando. Senhor, me abençoa agora porque eu tenho que ser abençoado. Não é assim. É no tempo kairos, é no tempo escolhido por Deus, no tempo que Deus determina sobre a nossa vida. E nesse tempo, nesse período de deserto, é o período em que você vai aprender, é o período em que as pessoas vão ver o teu aprendizado, vão ver o teu crescimento, e você vai chegar lá para receber a tua vitória, vai cantar o hino da sua vitória, com as pessoas tendo certeza, realmente ali Deus trabalhou, ali Deus fez algo tremendo na vida dela, na vida dele, porque aquilo ali mentia, aquilo ali era fofoqueiro, aquilo ali é só Jesus na causa. E as pessoas vão perceber essa diferença na tua vida. Aquilo ali era um funkeiro que descia até o chão. Mas Deus fez um milagre. E hoje ele coloca o joelho no chão para adorar ao Deus Todo-Poderoso. E o quarto grupo de pessoas que estava aqui, Jesus respondia, eram os céticos,
eram aqueles que duvidavam, eram aqueles que não acreditavam que poderia acontecer um milagre. Hoje, as pessoas escolheram não acreditar em Deus. Por que eu digo escolheram? Porque a palavra de Deus diz que a própria criação, ela é testemunha, ela revela, ela fala a respeito de um Criador. Quando nós olhamos para o sistema solar, quando nós olhamos para o nascer da aurora, quando nós olhamos para a perfeição das montanhas, quando nós olhamos para como as águas são contidas, quando nós olhamos para como é grande a natureza, nós podemos ver que somente uma mente inteligente, uma mente poderosa, uma mente soberana poderia ter criado todas as coisas. Nós não somos frutos do acaso. Você não é fruto de forças naturais que resolveram se procriar do nada e viraram, sei lá, uma ameba e depois você virou um ser humano. O universo não é fruto de forças cegas da natureza que resolveram, no espaço de uma casca de nós, se explodir e virar isso aqui. Ainda que tivesse, era preciso uma força externa para que isso acontecesse. E essa força externa é Deus. Esse poder é Deus. O Senhor está acima das leis da natureza. O Senhor está acima das leis do homem. O Senhor está acima de toda lei que nós podemos imaginar. E aqueles que não resolveram não acreditar que Jesus poderia realizar um milagre, resolveram não acreditar que Jesus era poderoso para fazer o impossível, tiveram que ver o milagre acontecer. Hoje, quando nós vemos o milagre acontecer, quando nós vemos algo sobrenatural, muitos tentam, de alguma maneira, arrumar desculpas, arrumar um outro meio, uma outra explicação, uma outra maneira de responder aquilo. Um amigo meu, Gilberto, ele já esteve aqui dando testemunho dele há muito tempo. Ele voltava de uma festa, e voltando dessa festa, o carro dele bateu, ele estava sem cinto, foi jogado para fora do carro, ficou em coma mais de uma semana. E durante o coma, Deus foi revelando a vida dele. E no final, ele teria que decidir. Ele faz uma alegoria entre uma enfermeira e outra. E ele resolveu escolher o caminho do Senhor. E nesse momento em que ele escolheu a Jesus, ele acordou do coma. Os médicos talvez tenham uma outra explicação, os céticos dizem que é isso, que era aquilo, mas só quem viveu sabe. Só quem viveu tem a certeza no coração de que era o próprio Deus que estava falando com ele, de que era o próprio Criador que estava revelando e mostrando qual era a direção que ele devia tomar. Hoje, nós vemos pessoas arrumarem desculpas para não servirem a Deus ou para não terem uma vida de fé diante da presença de Deus. Hoje eu vejo pessoas arrumando desculpas para dizerem que não creem em Deus. E uma dessas desculpas é: como pode existir Deus se existe sofrimento e dor? Como pode existir Deus se existe tanta morte, tanta dor, tanta desgraça, tanta coisa ruim? A realidade é que nós temos no nosso coração sentimentos morais objetivos. Ou seja, todos nós sabemos, independente de religião, independente de credo, independente de sermos cristãos ou não, aquilo que é certo ou errado. Se eu disser aqui que matar criancinhas por simples diversão é certo, eu tenho certeza que vocês vão me apedrejar. Porque
nós sabemos, não precisamos de Bíblia, não precisamos de que nos ensinem, não precisamos de nada para termos a certeza de que isso é errado. Ou seja, esse sentimento moral que existe no nosso coração, esse sentimento objetivo, essa certeza de que isso é errado, objetivamente, já nos dá indícios de que existe um Deus que controla todas as coisas. Existe um Deus que cuida de todas as coisas. Existe um Deus que determina aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que é bom, aquilo que é mal, ou como diz a palavra, os caminhos de bem e os caminhos de morte, os caminhos da vida e os caminhos da morte, os caminhos de paz e os caminhos de guerra. Quando o Senhor Jesus tirou a nação de Israel, colocou num alto de monte, falou, escolhe, pois, olha, aqui estão as bênçãos, aqui estão as maldições, escolhe, pois, a bênção. E vocês serão felizes. Temam o meu nome, e vocês serão felizes. Se sujeitem à minha palavra, e vocês serão felizes. Escutem a minha voz, e vocês serão felizes. E o povo de Israel viveu, e eles seguiram a palavra, mas muitas vezes eles se desviavam do caminho do Senhor, e a Bíblia relata e fala, mas o povo se afastou do Senhor, e quando se afastou do Senhor, veio sobre eles imoralidade, perversidade, guerras e mortes. Ou seja, o coração deles se afastava de Deus, e vinha sobre eles coisas ruins. Deus está no controle de tudo, mas muitas vezes o que nós escolhemos tem um reflexo no nosso futuro. Muitas vezes nas encruzilhadas da vida nós escolhemos o caminho de morte, não o caminho de vida. Muitas vezes nós escolhemos as amizades falsas, nós escolhemos os amigos que nos batem nos ombros, nós escolhemos os amigos e as palavras que nós queremos ouvir, e não as palavras que vão ao encontro dos nossos desejos mais profundos e anseios, que é a palavra de Deus. Nós preferimos o conselho da carochinha, nós preferimos o conselho da irmã fulana, nós preferimos o conselho do nosso amigo de infância, nós preferimos o conselho daquele que não tem Deus, ao invés do conselho de Deus, do conselho da vida. E daí o nosso coração é cheio de incredulidade, o nosso coração é cheio de palavras que nos afastam de Deus, que nos fazem não ter fé de que as coisas podem mudar, de que as coisas podem ser transformadas. Nós nos enchemos de noticiários de sangue, nós nos enchemos de palavras de que não está bem, de que há crise, de que há morte, de que há guerra, e tudo isso há um reflexo na nossa vida. E tudo isso nos torna cristãos duros, nos torna cristãos petrificados, nos torna cristãos que já não acreditam mais no poder da oração, que já não acreditam mais que Deus pode transformar, de que Deus pode mudar, nos transforma em cristãos que já não enxergam mais o poder de Deus na terra. Mas Deus sempre terá um remanescente. Deus sempre terá pessoas que ainda veem Deus nas mínimas coisas. Deus sempre terá pessoas que ainda enxergam milagres nas pequenas coisas. Deus sempre vai ter aqueles que ainda conseguem enxergar Ele agindo nessa terra. E a palavra de Deus fala que aos seus profetas o Senhor revela qual é a sua vontade. E essas pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo são aquelas chamadas por Deus, são aquelas escolhidas por Deus para ministrarem sobre a vida daqueles que estão em incredulidade. Você conhece pessoas em incredulidade? Você conhece pessoas que não temem a Deus? Vocês conhecem pessoas que não têm sequer respeito acerca do nome de Deus? Mas essas pessoas ainda precisam de um Salvador. Ainda assim, essas pessoas precisam de alguém que fale para elas que existe alguém que os ama incondicionalmente. Independente delas crerem ou não, Deus os ama. Porque você imagina como seria esse Deus
se todo aquele que não temesse, que fosse contra Deus, ele matasse. Mas Deus, pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, concede vida tanto àquele que professa o nome do Senhor, quanto àquele que não professa. Concede chuva e sol sobre aquele que teme e sobre aquele que não teme. Concede o ar puro tanto para aquele que louva a Deus, quanto aquele que não louva ao Senhor. O nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é sobre nós, o nosso Deus é Senhor da igreja. Dê uma salva de palmas a Ele, porque Ele é digno de honra e glória. Queridos, sofremos. Quero chamar aqui o Ministério de Louvor. Sofremos para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Às vezes nós choramos. Às vezes na caminhada cristã, nós não temos só vitória. Às vezes nós oramos por uma pessoa, pedindo para que Deus a cure, e o Senhor a toma para si. Às vezes nós clamamos pela vida de um parente, pela vida de um amigo, e não acontece nada. Ou parece que nós estamos clamando e lutando pela nossa família, e não está acontecendo nada. Eu louvo a Deus nesse momento, pela vida da minha mãe, porque desde pequeno ela insistia que ela queria os filhos na igreja, porque ela queria os filhos louvando a Deus. Uma vez meu pai me levou, eu tinha muita bronquite, era doente, pensa um menino doente. Era magrelo, tinha bronquite até não sei quantos anos. E meu pai me levou para um lugar de cachoeira para pegar uma lagartixa, que eu tinha que cuspir na boca da lagartixa para poder ser curado. E depois minha mãe, firme na oração, eu fui curado, e minha mãe atribuía a minha cura a Deus, e meu pai atribuía a lagartixa. A quem nós temos atribuído as nossas vitórias? A quem nós temos atribuído as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós? Deus tem derramado bênçãos, independente de sermos justos ou injustos. O Senhor tem derramado da sua graça, da sua misericórdia. Mas às vezes nós concedemos reconhecimento às pessoas, reconhecemos aqueles que nos ajudaram, reconhecemos o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos amigos, mas não reconhecemos que aquilo que temos vem de Deus. Que aquilo que nós já temos vem de Deus, e valorizamos o nosso sofrimento, valorizamos a nossa dor, valorizamos o nosso choro, enquanto Deus está com as mãos estendidas dizendo: eu te amo, eu te quero, eu quero você comigo. Será que podemos ficar de pé? Amém. Deus é bom. Eu quero orar, em primeiro lugar, por você que diz: eu quero viver uma vida de fé. Eu quero experimentar como é ter fé. Uma vez eu pensava comigo: rapaz, se todo mundo experimentasse, nem que seja por um segundo, o que é a presença de Deus, nós não teríamos desviados, nós não teríamos pessoas que não creem em Deus. Faça a prova no seu coração. Você que quer, nesse momento, ter uma vida de fé, uma vida na presença de Deus, iniciar um processo na sua vida, um
processo em que Deus vai tratar com você e você vai tratar com Deus. Esse é um processo em que Deus vai falar ao teu coração e você vai escutar a voz dele. Esse é um processo em que Deus vai te transformar dia após dia. Aí onde você está no seu lugar, faça um sinal, erga sua mão, que eu quero orar por você. Que Deus abençoe o casal, Deus abençoe ele atrás, Deus abençoe. O nosso Senhor, Ele está com os seus olhos atentos a esse lugar. O nosso Senhor, Ele está com os olhos atentos àquilo que se passa dentro do nosso coração. O Senhor está vendo os caminhos que te trouxeram até aqui. O Senhor está vendo os caminhos que fizeram com que você chegasse até essa igreja. Mas existe algo que a palavra de Deus fala, que se nós confessarmos o Senhor publicamente, Ele vai também nos confessar publicamente. Ele também vai falar o nosso nome, vai escrever o nosso nome no livro da vida. E o nosso nome vai ser honrado não na presença dos homens, não na presença de reis poderosos que morrem, mas vai ser honrado nos lugares celestiais, diante de seres eternos. Se você tomou essa decisão pela primeira vez, quer sair do seu lugar, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Vem aqui que eu quero abençoar a sua vida. Eu quero que você saia daqui uma nova criatura, uma pessoa transformada, renovada por Deus. Eu quero orar por você que nesse momento está passando por um período de sofrimento e dor. Eu quero orar por você que nesse momento está passando por um deserto, está se sentindo dentro de uma caverna, está se sentindo num lugar onde você procura respostas para essa dor, para esse sofrimento, para isso que você tem vivido. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir até aqui à frente. Você que diz: Senhor, eu quero as respostas que o Senhor tem para mim. Eu quero alívio nesse sofrimento, Senhor. Eu preciso de alívio nessa dor. Eu preciso de alívio nisso que tem me feito chorar, nisso que tem me feito sofrer, nisso que tem sido muitas vezes um espinho na carne na minha vida. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Fiquemos ligados naquilo que Deus tem feito aqui nesse lugar. A palavra de Deus fala que muitas pessoas iam até Jesus e Ele as curava. Ele veio para pôr bálsamo na tua dor, no teu sofrimento. Ele veio para ser esperança quando não há mais saída, quando você só vê portas fechadas. O Senhor tem resposta quando não achamos mais resposta em lugar nenhum. Amém? Coloque a mão sobre o teu coração. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece o coração, Senhor, de cada pessoa que está aqui. O Senhor conhece os sentimentos, o Senhor conhece as emoções, Pai. E o Senhor conhece, Pai, o caminho que cada um trilhou, Senhor, até aqui, Deus. Pai, muitas vezes o que tem vindo sobre eles, Senhor, é algo que os tem feito chorar, Senhor. Que os tem feito muitas vezes, Pai, perder a direção, o norte, Senhor. Porque são tantas lutas, são tantos sofrimentos, Pai. São tantas causas que vêm, Senhor, de acusação na mente, de acusação, Pai, de coisas que eles fizeram, de coisas, Pai, que eles realizaram no passado, Senhor, meu Pai, e que muitas vezes eles se acham indignos, Deus, de receberem a Tua bênção, de verem, Senhor, o Senhor agindo em favor deles, Pai, por causa de um pecado, por causa de um erro. Senhor, que nesse momento eles tenham forças, Senhor, para se colocar diante da Tua presença e pedir, Senhor, que só da Tua mão, Pai,
Pai, possa tocar nos seus corações, Deus, e fazer, Pai, a obra, o milagre, Deus, que o Senhor quer realizar. Oh Deus querido, começa, Senhor, a fazer, Pai, oh Deus, aonde eu não posso enxergar, aonde eu não posso ver, Deus, toca, Senhor, vem com teu bálsamo de restauração, de cura, vem, meu Pai, no nome de Jesus. Senhor, que toda palavra de acusação, que toda palavra de desânimo, de derrota, Pai, que toda decisão, Pai, que há de ser tomada, seja tomada pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. Deus, coloca certeza, coloca paz, coloca, Senhor, saídas, dá um oásis, Pai, no meio desse deserto para eles, Pai, para que eles possam se refrigerar, para que eles possam se acalmar, para que eles possam ver, Deus, um milagre acontecendo. E, Senhor, no nome de Jesus, quando eles receberem o milagre, que eles possam cantar o hino da vitória, que eles possam louvar ao Teu nome, que eles possam dizer aos quatro cantos dessa terra, que foi o Senhor quem deu, que foi o Senhor que abençoou, que foi o Senhor quem concedeu, Pai, aquilo que estava no coração. Nós já Te louvamos, Senhor, nós já Te engrandecemos, Pai, nós já Te bendizemos, porque eles já receberam a vitória nos lugares celestiais. A vitória já foi dada, a vitória já foi concedida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vem pela manhã, que o Senhor nos abençoe. Dê uma salva de palmas ao Senhor.